Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Espero que sua família esteja bem aí, se organizando com esse confinamento, que não é fácil. Mas eu creio muito que o Senhor tem sempre estendido sua mão para nós e dando condições para que a gente possa passar por isso bem. Afinal de contas, considerando que esse confinamento também é um plano dele, de alguma forma, para a minha vida, para a sua vida, e como a gente tem que superar isso, cabe a cada um de nós. Vamos aproveitar esses momentos do sábado lendo um pouquinho da Palavra de Deus, trecho que a gente está meditando nas parábolas segundo nos relatou Lucas, e hoje nós vamos falar de duas parábolas, uma que nem está registrada com aqueles textos em negrito, né? Como a gente está acostumado a ver, e fazer um paralelo entre as duas. Ou seja, nos outros sábados a gente tratou de uma só parábola e dividiu em 2 sábados. Dessa vez nós vamos fazer 2 pequenas parábolas unidas, porque tem sentido ser assim, numa vez só. Nós vamos começar com... Eu espero que você esteja com a sua Bíblia para acompanhar e tal, fazer a leitura, que é a melhor coisa do mundo para a gente poder ir aprendendo, fazendo anotações. Pelo menos eu costumo fazer assim para fixar a memória as coisas que eu vou aprendendo. Então está lá o primeiro texto em Lucas 12, de 35 a 38, essa lá registrada como servo vigilante, né? E a outra em Lucas 17, de 7 a 10. Essa você vai ver na sua Bíblia que não tem registro de um título em negrito, né? Esses títulos em negrito na Bíblia, vocês sabem que não fazem parte do material original, servem apenas para nosso estudo, para o nosso entendimento, memorização. E esse outro vamos chamar de servo obediente, né? Lucas 17, de 7 a 10. Eu vou ler o primeiro texto, depois ler o segundo texto e a gente vai meditando sobre eles, tá bom? Então lá, Lucas 12, de 35 a 38, e diz assim: a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. E o outro, lá em Lucas 17, de 7 a 10, diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, porque eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer, ou devíamos fazer, dependendo da versão. É isso. Os 2 trechos aí. Vamos começar lá pelo Lucas 12, 35 a 38, para estabelecer algumas coisas. O primeiro lugar que eu queria falar é que essa questão de servo, né, não necessariamente nas relações daquela época, os servos só estavam se relacionando sempre com pessoas abastadas. Era possível ter servos, e na maioria dos casos tínhamos servos, mesmo pessoas que não tinham tanta condição financeira assim. Por alguma razão de relacionamento, por falta de opções de trabalho, as pessoas tinham servo. Um paralelo possível, para que você entenda, é imaginar que você tem um pequeno negócio, uma venda de sucos ou de sanduíche, mas essa venda você tem muito trabalho e você sozinho não dá conta daquilo. Você contrata uma pessoa. Então, apesar de você ter um empregado, o seu negócio é um negócio muito modesto, muito simples,
mas você tem uma relação de emprego. Imagine a mesma relação desses servos naquela época. Por uma série de razões econômicas ou até da situação de vida de cada um, mesmo pessoas mais simples tinham servos. Então não significava que a pessoa que se relacionava com esse servo era realmente uma pessoa muito abastada. Era só uma relação que existia lá. Isso é muito importante. Outra coisa importante, e essa talvez a mais importante, de nós é um pouco distante a relação de um mordomo profissional. Se você buscar na internet, se você buscar conhecer um pouco mais em determinados ambientes, existem verdadeiras faculdades para a pessoa se tornar um mordomo, mesmo alguém que saiba servir, saiba se comportar, talher à mesa, comportamento na situação A, comportamento na situação B. Em locais mais abastados, de pessoas com muito dinheiro, esses profissionais são muito bem remunerados e tudo por conta de todo o trato que eles precisam conhecer, de lidar e tal, bilíngues, trilíngues, enfim. Esse tipo isso não é incomum em pessoas de muitas posses. Mas principalmente o trato, essa relação do servo nesse sentido, daquele que faz tudo. Em algumas novelas você vê isso, tem uma que está se repetindo agora, né? Que aparece um desses que é dedicado a uma determinada mulher, né? E tem o outro que é do restaurante, por coincidência na mesma novela, né? Então, como a gente está em casa, acaba vendo, e a gente vê muito bem o comportamento, principalmente do sujeito do restaurante, que ele cumpre exatamente aquele papel do maître, daquele restaurante que ele chega, procura dar a melhor condição para a pessoa que vai comer ali. É importante entender esse tipo de postura, porque é disso aqui que o texto vai falar, ele vai costurar esse tipo de comportamento. Um comportamento que alguém faz aquilo, cuida do outro, trata o outro, trata a condição do outro. A ideia do restaurante, então, se você conseguir compreender isso um pouco mais, né? Como deixar à vontade, procurar servir o melhor e tal, e sempre num tratamento totalmente descompromissado. Isso é o ideal, né? É muito importante, né? Alguns vão dizer, né, que quando você é atendido num restaurante e coisa por alguém em que você no fim sai satisfeito com a comida, come tudo que você queria comer, você sai feliz e você absolutamente quase não consegue notar a presença desse garçom ou desse maître, é porque ele foi e veio várias vezes, conduziu todo o processo, te deixou extremamente à vontade, você ficou feliz e aquilo não te incomodou. Ou seja, a relação de convivência entre os dois foi perfeita. E isso é uma característica desses especialistas em servir, onde ele entra, onde ele sai e absolutamente você sequer percebe ou ele se faz perceber na sua presença, mas você é servido, e muito bem servido. Essa ideia é muito importante para a gente entender esse texto aqui. Então vamos lá, já entrando no texto, lá em Lucas 12, então ele vai lá assim, começando no versículo 35, diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamento. Bom, a primeira coisa, ele está começando dizendo aqui, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Cingir, além de colocar as vestes, é colocar as cintas também, né? Os cintos, porque as roupas eram muito largas. Então, quando você cingia-se, quando você colocava isso, é porque você tinha algo a fazer. Você não estava relaxado numa situação onde você estava vestido, mas estivesse, digamos, mais pronto para relaxar, para dormir, mais preparado, porque as vestes soltas, elas atrapalhavam a sua movimentação. Você não conseguia executar isso, as atividades que deveriam ser executadas de uma maneira mais adequada. Então, cingir-se está nesse ponto aí, né? Estar preparado, disposto, né, para fazer alguma coisa. Acesas as vossas candeias. E preparar a iluminação, a gente às vezes esquece disso, né? Hoje em dia a gente vive
no ambiente com eletricidade, graças a Deus, né, quando não falta luz, mas preparar a candeia, iluminar a candeia quando vem o cair da tarde e tal, deixar tudo pronto para uma eventualidade e você poder iluminar, você preparar, isso faz parte de todo um versículo dizendo o seguinte, há um preparatório aí. Você vai ver que é algo que pode ser cansativo, pode ser dispendioso da sua parte. Esse preparatório não é algo menor, entendeu? Então, falando assim, esteja preparado, acesa as suas candeias, né? Que já esperou um filho, uma filha, tarde da noite, por qualquer razão e tal. Você sabe que você fica ali aflito, esperando, querendo saber como é que ele está. Então a expectativa é essa, a expectativa da preparação, a expectativa de você estar pronto, a expectativa de tudo estar correndo disponível para que quando o teu servo vier, você esteja em condições de atendê-lo. E isso não é algo menor, isso é muito importante. E ele continua no versículo 36, né? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então ele está voltando de um trabalho importante, das festas de casamento. Nós sabemos o simbolismo dessa questão da festa de casamento, né? Da relação entre Jesus Cristo, a igreja, o casamento. Esse trecho você já conhece desse tipo de relação. Então esses não à toa, né? Jesus deixou isso, olha, eu voltei dessa relação, eu voltei da relação com a minha igreja, eu voltei das bodas e agora vou encontrar os meus servos. Olha que coisa maravilhosa, assim, rapidamente ele está falando, mas ele está falando que a relação planejada aconteceu, o casamento aconteceu. Então agora eu vou encontrar os meus servos. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, versículo 37, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Ora, não era esperado naquela comunidade que um senhor, né, o dono, né, o mestre, ele fosse servir. Isso não é inusitado, não há nenhum tipo de comparativo possível. Então, isso aqui é algo que chocaria qualquer um que ouvisse naquela época. E ele está dizendo o seguinte: vocês estão preparados, vocês se prepararam para me servir, mas na verdade agora eu vou me cingir, ou seja, eu não vou deixar de fazer aquilo que vocês já tinham se preparado para fazer também, cingir-se, preparar-se para servir o outro. Eu vou fazer o mesmo, nas mesmas condições. Então ele se coloca, ainda que Senhor, numa condição de igual com o seu servo, superando as expectativas deles de se servirem ao seu Senhor. Ele vai chegar e dizer assim: olha, eu que vou me cingir e eu vou dar lugar à mesa, e aproximando-se virá. Ou seja, dar lugar à mesa é uma atitude de honraria, porque quem estaria à mesa seria o Senhor, e os servos o serviriam, mas ele reverte essa situação. E ele reverte a situação nessa parábola, justamente numa condição onde ele acaba de mostrar o contrário. Eu vim das bodas de casamento, é de lá que eu vim, né? As coisas se concretizaram conforme eu tinha planejado. E ele continua: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então ele mostra que isso pode demorar um tempo. Ele mostra que essa vigília pode demorar. Estejam preparados, mas se ele vos acha nessa condição, preparados para isso, nossa,
importa que seja na segunda vigília, na terceira vigília da noite, a gente sabe que o tempo lá são blocos de 6 horas, né? Bem colocados aí. Então ele está dizendo já de madrugada, no início da madrugada, né? Esse trecho de Lucas, ele vai colocar esse tipo de condição na relação do seu Senhor com o seu servo. Preparativo, como eu deveria estar, como eu deveria estar me comportando com isso. E vamos ver todo o paralelo que existe agora com Lucas 17, 7 a 10, e a gente vai costurando e finalizando os pontos. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Interessante, né? Porque em Lucas 12, ele já conversou sobre esse tema. E ele disse que nesse encontro, logo depois das bodas, o Senhor serviria os servos. Mas aqui ele refere-se a uma condição muito interessante de dizer quem é servo e quem é senhor. Apesar daquilo, apesar de eu ter proposto servir aos meus servos, eu sou o Senhor. E as regras do Senhor são essas que estão em Lucas 17, entenderam? Quando ele disponibiliza Jesus na relação e diz que nós somos amigos, isso não nos dá espaço para uma compreensão aonde eu mudei a minha posição. Não, minha posição sempre é de servo, sempre. Sempre será de servo e eu sempre terei um Senhor, Jesus Cristo, que é o meu Senhor. Mas ele abre espaço na concepção dele para se comportar de maneira diferente quando lhe apraz. Isso é muito importante. Às vezes a gente coloca Jesus numa posição de lado, né, como amigo, mas a gente tem que compreender que quem se coloca como amigo é ele e não nós. Nós temos que ser servos sempre. Por isso eu falei no início a questão desses mordomos profissionais. É inimaginável uma figura ilustre chegar para o seu mordomo e dizer assim: senta à mesa aqui comigo. Inimaginável. O mordomo se sentiria ofendido, porque ele estudou, se preparou para servir. E ele não consegue a nossa cultura nós temos dificuldade com isso, mas é importante entender a cultura do outro, a cultura que está aqui, para a gente compreender melhor essa relação. Então é inimaginável a ideia de que eu, como servo, eu digo: senta aqui, Jesus, vamos conversar, você me chamou de amigo. Não, absolutamente, eu sempre serei servo, sempre. Jesus, na sua misericórdia, no seu comportamento, ele sim me coloca do lado e me chama de amigo por conta dele. Mas a minha relação, eu sempre terei que me olhar para mim como servo dele. E isso é muito importante, porque às vezes a gente reverte as nossas relações de respeito com as pessoas, elas são revertidas, né? Filhos que não respeitam mais os pais ou os idosos, porque em algum momento eles franquearam uma relação mais próxima deles e isso foi entendido de uma maneira equivocada. Nós, nas nossas relações com Deus, muitas vezes não entendemos isso tudo de uma maneira equivocada. Não é isso. Jesus abriu um espaço para que fôssemos amigos dele, mas é da parte dele. Da nossa parte, a gente tem que se comportar como servo sempre. E aqui ele deixa muito claro, né? Qual dentre vós o servo ocupado na lavoura em guardar o gado lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te
e serve enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Ou seja, é o inverso da outra parábola, né? Ele aqui coloca o pingo nos is, é assim que funciona. É assim que as coisas deveriam acontecer. Ou seja, ele chega de onde ele estiver fazendo, aqui no caso ele está voltando do campo, né? Lá ele está voltando das bodas, tem todo um paralelo muito bonito nisso tudo. Então ele vem aqui e vai dizer, olha, eu vou voltar, eu vou comer e depois você come. Quem come primeiro sou eu que estou preparado. E depois disso tudo, lá na fase final, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu vou dar uma elaborada melhor nessa parte, porque isso, se o servo é inútil, ele não tem serventia. E essa não é uma ideia correta nesse texto aqui. Não estou dizendo que a tradução está errada, estou dizendo que a ideia sobre a palavra inútil, a que a gente usa aqui nos nossos dias, ela não tem o mesmo sentido que foi colocado no texto lá atrás. A ideia de inutilidade para nós é uma ideia de não serve para nada. Se ele está ali, se ele preparou a comida, então ele tinha uma serventia e tinha um valor. Então tem alguma coisa que não está muito confortável aí. E vamos, para isso que serve a escola bíblica nossa, né? Para a gente colocar conforto nas palavras e entender o que realmente eles queriam dizer. Então a primeira coisa que a ideia toda, né, para fazer o contraste dos dois textos, é que esses servos, os dois, eles deveriam estar se preparando, esperando para servir, né? E quando, lá no trecho de Lucas 12, eles são honrados, né? Quando ele fala de se reclinar, eles são honrados com uma condição especialíssima. Mas em Lucas 17, ele mostra com muita clareza que o trabalho dele precisa ser feito. Então é muito interessante porque ele coloca as duas condições, né? A condição onde Jesus, por conta dele, muda a sua história, né? Mas, por outro lado, aqui em Lucas 17, ele coloca os pingos nos is. Olha, há um servo e há um senhor. E as regras são bem claras. A ideia aqui é que o servo trabalha para cumprir um dever. Não faz reivindicações a Deus, nem serve para obter galardões. Ele trabalha para cumprir um dever. Nós trabalhamos para cumprir um dever. Nós não fazemos qualquer tipo de negociações com o Senhor. Essas negociações não têm sentido. E a coisa mais importante aqui que a gente precisa compreender e juntar os dois textos, as duas parábolas, para a gente compreender quem é Deus e quem nós somos, como devemos pensar e agir. Então, nessa relação de recompensa, que há muito com relação a isso, né? A gente brinca muito naquela história, dizer assim, ó, que mal fiz a Deus para isso acontecer comigo, né? Como se eu estivesse fazendo sempre bem, né? Então eu não poderia algo acontecer comigo, né? Que mal fiz a Deus. A relação com Deus, ela é explícita aqui de uma maneira muito para a gente fechar essas questões, né? Fechar o trabalho, fechar tudo que tem na relação com Deus dessas duas parábolas. Se você não pensar em recompensa de Deus, sempre a terá, ou vai tê-la. Mas se você esperar recompensa, qualquer uma que seja, nunca sequer vai vê-la. Entendeu isso? Essa é a relação com Deus. A gente tem que entender que as dádivas de Deus só tem sentido como dádivas se a gente não merecer. Quando a gente merece, não tem sentido. É uma relação de escambo, uma troca. É como você no seu trabalho. Você fez um trabalho, recebeu um salário, está tudo certo. Essa é a ideia que foi colocada aqui do inútil. Então a questão dos servos inúteis, ele tem muito mais sentido quando
colocado de uma maneira aonde, se o que você fez foi só aquilo que foi cabido na relação entre servo e senhor, ou seja, eu sou pago para quê? Eu sou pago para, digamos, ser o caixa de um supermercado. Ora, se eu cumprir esse papel de caixa de supermercado, eu recebo por esse salário e ponto final. Agora, suponhamos que você tenha um empregado, seja na sua casa, ou você mesmo como empregado, e se você é empregador, você provavelmente faz isso, você olha para aquele teu empregado, seu funcionário, e você diz assim, nossa, ele faz muito mais do que lhe é pedido, ele expande, ele faz mais do que eu estou pagando para ele fazer. Ele está superando aquilo ali. Um bom servo, um bom senhor, um bom empregador, uma pessoa que observa essas coisas com muita clareza, compreende que ele está superando em muito aquilo que foi negociado, para além daquilo. E aí você começa, nossa, esse profissional, essa pessoa eu quero comigo. Essa profissional, eu não precisei falar nada e as coisas foram superadas por parte dele. Essa é a relação de utilidade que está no texto e de inutilidade que está no texto. A palavra tem um sentido onde, se você cumpre aquilo que lhe é imposto diretamente, ok, é isso mesmo. E vamos pensar, nos nossos dias de hoje. Se eu pago alguém para fazer A e ele faz A, na hora de eu precisar cortar ou demitir, como lamentavelmente vai acontecer com muitos de nós aqui, uma das maneiras de se fazer é, se ele faz A e não me dá mais nada além disso, por que eu ficaria com ele? Aí não, opa, esse aqui me dá muito mais. Aquele profissional que dá muito mais, esse eu quero reter comigo, porque esse é diferente. Esse é muito mais útil, ele completa muito mais o time. Essa é a ideia. Então a ideia de inutilidade não é porque ele não serve para nada. Claro que não, ele serve. Tanto que ele foi contratado. Qualquer pessoa que é contratada e trabalha numa empresa, ele faz alguma coisa e serve para isso. Agora ele pode ir além. Esse ir além, esse se comportar além, é o que está querendo colocar o texto. E para finalizar, a gente precisa compreender essa relação nossa com Deus, entender isso que eu já falei. Se você pensar em recompensa, tenha certeza que você sequer vai vê-la. Agora, se você não pensar, tenha certeza que Deus vai agir como foi colocado lá em Lucas 12, que a gente viu aqui. Permaneça servo, cuide do seu Senhor, cuide das coisas do seu Senhor. Esteja perto e pronto. Não espere nada do fundo do seu coração. E sempre irá receber muito mais do que poderia pedir. É isso o resumo desses duas parábolas. Esteja perto do seu Senhor. Às vezes a gente quer muito de Deus, mas a gente não está perto. A gente não está pronto. A gente não fica à porta ali, preparando na expectativa do que pode fazer mais e melhor por Ele. A gente esquece a nossa relação de servo e Senhor, porque mistura as misericórdias dEle, as bênçãos dEle, com relação a nós. Mas quando nós nos colocamos de uma maneira adequada, como servos, atentos ao nosso Senhor, nunca mudando a nossa postura, apesar da postura dele, isso tem valor. Isso tem valor aqui hoje na terra, nas nossas relações e muito mais nas relações entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que faça despertar em você cada vez mais esta ideia, esse olhar, não só na sua relação direta na igreja, o que já seria maravilhoso, mas em todas as relações. Quando você pensa nisso, trabalhando, quando você pensa nisso, sendo pai, sendo mãe, sendo irmão, quando você pensa nessas relações de ser servo, porque sabedor de que tudo que você está fazendo, todo o seu trabalho, na verdade você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que aquilo que você não pensou em ter, aquilo que você não pensou em obter, essa bênção virá.
Agora, se você quiser fazer uma troca, onde você dá alguma coisa e quer receber outra, né? Fui abençoado por Deus e tinha essa expectativa, ela sempre será menor o que você vai receber do que poderia ter recebido enquanto que estivesse fazendo as coisas só e unicamente por ser servo. Sejamos servos. Deus te abençoe, cuide de você e sirva ao Senhor nesta pandemia. Sirva de coração, sirva se completando como pessoa, como servo, para cada vez mais, quando isso tudo for diferente novamente, a gente poder caminhar como servos úteis. Somos sempre úteis, mas fazendo muito para além daquilo que o Senhor nos pede para fazer. Deus te abençoe, cuide da sua família e nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.